Muito bom dia, irmãos e irmãs. Aqui estamos no Centro Espírita na Prado, Amor e Caridade, para darmos continuidade aos nossos estudos. Alguns temas a serem estudados de acordo com a doutrina espírita. No encontro passado nós falamos sobre o céu e hoje nós iremos falar a respeito dos anjos. O que são os anjos para os espíritos? Como pensam a respeito dos anjos que nós temos tanto respeito? Vamos fazer a prece inicial. Deus de bondade, esteja conosco neste dia, iluminando-nos o coração, dando-nos força e coragem para a continuidade da vida. Ilumina-nos na busca da verdade, que nos liberta do medo e da ignorância. Esteja nos lares de cada um, na vida de cada qual, e que os Espíritos Consoladores derramem em nossos corações e no mundo a paz, a concórdia, a misericórdia e a luz. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. E hoje nós iremos tecer comentários à luz da doutrina espírita sobre os anjos. Muito bem. Concordamos que os seres angelicais são possuidores de virtudes e qualidades morais, possuidores de um campo mental onde os males que ainda assombram a humanidade, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o jogo de interesses, a violência e o desrespeito às leis divinas, morais do Pai, não mais existem nestes seres angelicais. Mas nós discordamos, tenham sido eles criados por Deus já em estado de pureza espiritual, como criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito para adquiri-los. É aqui o nosso ponto de discórdia. Boa discórdia, por sinal. Acreditamos que estes seres angelicais, os anjos, possuem estas virtudes na essência, mas nós acreditamos que Deus não criou anjos de forma instantânea, mas deu a cada espírito que ele criou a oportunidade de atingir esse estado de pureza espiritual. A Igreja e os teólogos ensinam, geralmente, que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Assim nós temos os serafins, que são os anjos assim designados, por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Os querubins refletem luminosamente a divina sabedoria. Os tronos são os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os principados, anjos encarregados dos reinos e províncias. Os arcanjos, que transmitem mensagens de alta importância, e os anjos da guarda, que acompanham as criaturas a fim de velarem
pela sua segurança e santificação. É assim, é nesta classificação, digamos, hierárquica, que os teólogos, a igreja ou as igrejas enxergam os anjos. Mas devemos recordar de pronto as virtudes de Deus, os princípios do Pai, ditada pelos Espíritos. Deus é eterno, é infinito, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente e soberanamente bom e justo. Eu quero frisar que o Pai é soberanamente bom e justo. Ora, sendo o Pai soberanamente bom e justo, e frisamos o bom e justo, não criaria ele seres que gozassem desde o princípio da eterna felicidade, cheios de todos os princípios morais e de inteligência, enquanto outros seres, no esforço próprio, iniciam suas caminhadas evolutivas em mundos primitivos espalhados no universo. Ora, meus irmãos, Deus é infinitamente justo e Ele não criaria seres que iniciariam desde o começo a sua jornada evolutiva e, instantaneamente, criaria outros seres intermediários, já cheios de pureza e inteligência, sem que esses irmãos passassem também pelo trabalho individual na aquisição das suas virtudes e do seu intelecto. As almas ou espíritos, caros irmãos e irmãs, são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir aquilo que lhes falta. Vejam como Deus age com bondade e com justiça. Somos criados ignorantes no sentido da falta do conhecimento, mas este Pai de amor nos dará as condições pelo trabalho, pelo esforço individual de adquirirmos o conjunto de moralidades e de intelectualidades. O trabalho é o meio de aquisição da moralidade e da intelectualidade que conduzirá o espírito à perfeição, ou seja, à angelitude. Esse trabalho é para todos o mesmo, tendo em vista que este Deus de amor é infinitamente justo. Deus concede a cada um o que nós chamamos de livre-arbítrio, isto é, a liberdade de agir pela própria consciência, buscando os caminhos que cada um deve tomar, mas deverá fazê-lo pelo esforço próprio, decidindo-se cada um de nós pelo caminho do bem, caminho esse que nos levará ao estado de puro espírito. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros. Todos são seus filhos. O Pai não tem predileções. Ele nos diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme
é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou de infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Precisamos entender, caríssimos, definitivamente, que Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. Foi o homem quem criou o mal, divorciando-se das leis divinas. Se o homem observasse escrupulosamente essas leis, jamais se desviaria do bom caminho. Mas a alma, qual uma criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, o que a torna falível. Deus não lhe dá essa experiência, mas lhe concede os meios de adquiri-la. Um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que deve reeducar-se em nova existência ou mesmo nos trabalhos da espiritualidade. É assim que o espírito se desenvolve, pouco a pouco, adiantando-se na hierarquia espiritual até que atinja o estado de puro espírito ou o estado de anjo, como queiramos chamar. Não restam dúvidas, caríssimos. Os anjos são as almas dos homens chegados ao grau de perfeição. Perfeição geradora de felicidade, mas esta felicidade não consiste na ociosidade, mas nas funções que Deus lhes confia. Precisamos compreender, caros irmãos, que a humanidade não se limita ao planeta Terra. A humanidade habita inúmeros mundos que circulam no espaço. Habitou os que desapareceram e habitará os que se formarem. A ciência, a nossa ciência, até o presente momento, descobriu ou concluiu que o universo foi criado há mais ou menos 14 bilhões de anos, no grande Big Bang. Já ouviram falar, não é? E a Terra? A Terra, ela existe, segundo a ciência, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Ora, meus irmãos, restam nessa matemática 8 bilhões. Tempo mais do que suficiente para que outras humanidades já atingissem o patamar de felicidade, de divindade e de angelitude. Assim, de toda a eternidade tem havido puros espíritos ou anjos, mas como a existência humana desses seres se passou no infinito passado, eis que supomos como se estivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Realiza-se assim a grande lei da unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos para a transmissão de suas ordens e direção do universo. Deus não criou seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram
as suas posições na luta e por mérito próprio. Todos são filhos de suas obras. E é desse modo que se completa com igualdade a soberana justiça do Criador. Então vejam, meus queridos irmãos, que os Espíritos nos dizem, nos informam que este estado de pureza espiritual, de puro espírito, a que chamamos de anjo, são irmãos como nós que, lutando pelo autoaperfeiçoamento moral, intelectual, chegaram ao estado de puro espírito. O Pai nos criou um dia e nos espera para que utilizemos este nosso livre-arbítrio na concretização das leis divinas no bem, porque se fizermos o mal, precisaremos voltar, nos reeducar e compreender que não foi Deus quem criou o mal, que este Pai não é vingativo, mas que Ele é o Deus do bem, do amor e da justiça. E os anjos da guarda? Nós vimos que sempre falamos nos anjos da guarda, não é? Ou anjos guardiães. Deixa-me limpar aqui esse suor, que nesta terra o calor é intenso. Sobre os anjos da guarda, ou anjos guardiães, temos algumas respostas dos Espíritos dentro da codificação trazida pelo Consolador. Na questão 409, 490, aliás, Kardec pergunta: o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? E os Espíritos respondem: o Espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Na questão 491, ele pergunta: qual a missão do Espírito protetor, ou anjo guardião? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. É assim, irmãos e irmãs, que nunca estamos sozinhos. Sempre, quando reencarnamos na Terra, temos conosco um anjo protetor, seja ele um familiar ou outro irmão designado para aquela função. Muitos deles não atingiram o estado de puro espírito, mas não são eles também anjos guardiãos? Anjos da guarda que nos protegem? Todos os nossos atos no mundo estarão devidamente sendo contabilizados. E nós nunca estamos sozinhos. Acho engraçado como muitas vezes muitos abrem a boca e dizem: eu venci sozinho. Não, nós nunca estamos sozinhos. Nós realizamos o nosso esforço próprio, mas o Pai está sempre auxiliando-nos pelas mãos de um outro irmão ou irmã. O Espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Pergunta Kardec. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. E realmente, se muito vivemos neste mundo, alguém atinge a cifra dos 100 anos. É curta a vida. E é por isto que, neste curto espaço
do tempo precioso reencarnatório, nós precisamos fazer a nossa opção pelo bem a caminho da angelitude? É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito protetor, do anjo da guarda? E os Espíritos respondem: o Espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher, para seus protegidos, seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Poderá dar-se que o Espírito protetor, o anjo da guarda, abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Uma pergunta muito bem feita. E os Espíritos respondem: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Observe esta maravilha. O Pai, o Criador da vida, nos concede este anjo tutelar e algumas vezes nós, por atitude, por livre-arbítrio, afastamos por nossos atos, por nossas atitudes, este espírito protetor. Às vezes, nós quedamos diante da vida pelo mau uso do livre-arbítrio e estes anjos guardiãs, estes anjos da guarda, não conseguem nem se aproximar de nós. Criamos uma barreira e nos permitimos influenciar pelos espíritos que desejam a nossa infelicidade. Mas basta, peçamos auxílio a estes irmãos, que eles retornam. Muito bem. Esta rede de proteção, meus irmãos, ela não está direcionada unicamente aos homens. Sabiam que as pátrias também têm seus anjos tutelares? Jesus designou, sob a responsabilidade do anjo Ismael, os destinos da pátria brasileira. Já ouviram falar em Ismael? Portanto, Jesus determinou que aqui fosse a pátria do Evangelho e deixou aos cuidados do anjo Ismael o cuidar da pátria, do país Brasil. E às vezes eu vejo os rumos políticos que tomamos e eu fico a pensar: pensam os homens que esta pátria está abandonada? Não. Jesus está no comando e esta pátria é cuidada pelo anjo Ismael. É uma beleza. Jesus não governa esta terra sozinho. Pois bem, quanto à divisão dos espíritos puros ou anjos, como nós vimos em arcanjos, querubins, serafins, os espíritos que codificaram a doutrina espírita a aceitam, pois a citam quando desejam especificar o grau de evolução dos próprios espíritos puros. Mas, em comum, sem sombra de dúvidas, esses espíritos puros ou anjos terão
as seguintes características. Já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Bem, essas características de perfeição são comuns a todos os espíritos puros, mas, raciocinando, porque a fé deve ser racional, nós sabemos que um ser não é igual ao outro e de que estamos em constante evolução. Portanto, admitir que haja dentre o corpo de anjos uns mais evoluídos do que outros é um pensamento racional. Os espíritos que aparecem, uma questão que nos veio e que nós pesquisamos. Os espíritos que aparecem com asas realmente as possuem? Ou essas asas nada mais são do que uma aparência simbólica? Kardec, curioso, pergunta aos espíritos superiores. E a resposta que deram foi a seguinte: os espíritos não têm asas, não precisam delas, visto poderem ir a toda parte como espíritos. Aparecem desta ou daquela forma, segundo a maneira pela qual desejam impressionar a pessoa a quem se mostram. Uns aparecerão com seus trajes habituais, outros envolvidos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual que representam. Ora, nós sabemos que um espírito puro, meus irmãos, um puro espírito, ele tem uma frequência vibracional de energia extremamente elevada. Vibram muito, como luz coagulada. E, quem sabe, nessas vibrações, os olhos, nossos olhos, podem ver uma asa. Mas isto
eu acho que não tem grande importância para estes espíritos. Vejam Jesus. Jesus não é um anjo? Com certeza. O Mestre alguma vez se mostrou aos homens com asa? Mas, se algum desses querubins, por sua frequência vibracional, forem vistos pelos homens, o que já é uma grande bênção, com uma asa luminosa, que maravilha! Por fim, irmãos e irmãs, pergunta-se: atingiremos o estado de puro espírito um dia? Bem, essa é a meta estabelecida pelo Pai desde a nossa criação. Mas deu-nos Ele o livre-arbítrio de escolha. Quando escolhemos o caminho do bem, nos adiantamos moralmente. E quando escolhemos o caminho do mal, nós nos atrasamos. E somente quando escolhemos o caminho do bem é que poderemos adquirir estes estados morais de respeito às leis divinas. E quando praticamos o mal por escolha própria, nós seremos obrigados, digamos assim, nos é ofertado a possibilidade de resgatarmos os nossos erros em outras encarnações como um processo reeducativo. Quando Jesus disse: sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, este ser requer trabalho. Para ser é preciso esforço. E se nós nos esforçarmos, tirando da alma, buscando derrotar o egoísmo, o orgulho e uma relação de males que ainda possuímos, nós chegaremos à angelitude também, porque foi assim que todos chegaram ao estado de puro espírito. Era esta, meus irmãos, os nossos estudos, eram estes os nossos estudos de hoje. Ninguém chega ao estado de puro espírito sem trabalho. Ninguém atinge o estado de angelitude sem utilizar o livre-arbítrio para o próprio bem de si e da humanidade. Observem que nós fazemos parte de um complexo. Se não utilizarmos o bem pela caridade no mundo em que vivemos, isto também será cobrado de cada um de nós. Então, aproveitemos a oportunidade reencarnatória para melhorarmos, para nos adiantarmos. Era isto. É esta a visão que a doutrina espírita tem para com os anjos. Ela não é tão diferente assim. Nós apenas concordamos que o Pai não criou instantaneamente puros espíritos. Se ele assim o fizesse, ele não seria justo. E o Pai é infinitamente bom e justo. Que maravilha! Vamos fazer a prece final, não é? Deus de bondade, a nossa gratidão por mais esta oportunidade que tu nos concedestes. Seja conosco, hoje e sempre, iluminando-nos os caminhos para que usemos o nosso livre-arbítrio sempre no bem e para o bem. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos,